Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, gravando minha última mensagem acerca da fé que agrada a Deus, falando sobre fé do nosso pai da fé, que é Abraão. Antes de eu fazer a leitura da palavra de Deus, eu quero dizer para os irmãos que durante uns dias eu estive falando sobre fé, falando sobre uma fé viva e real, a fé sobrenatural. Se nós colocarmos em prática, amados, viveremos uma vida abundante na presença do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que têm me acompanhado através da rede social, através da página do Facebook, do YouTube, dos grupos de WhatsApp e também através da rádio El Shaddai Vida. Que Deus vos abençoe abundantemente. Vamos à palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 15, 16, 17 e 18. Está escrito assim: o anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abrão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus, quanto a areia que se espalha pela praia do mar. E a tua descendência conquistará a cidade de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes será abençoado todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Muito bem, amados, quero, com base nesta leitura, trazer meu último áudio falando sobre fé que agrada a Deus. Vamos perceber que no capítulo 22, Deus ordena a Abraão que ele ofereça Isaque em holocausto. Vemos que Deus não pediu a Abraão, não pediu que Abraão desse seu filho Isaque, mas ordenou. Então Deus não pediu, ele deu uma ordem para Abraão. E como verdadeiro servo, Abraão obedeceu sem questionar, pois tinha consciência de que seu filho Isaque, e assim como tudo quanto possuía, também não era seu, mas era de Deus. Os servos sabem que não apenas sua vida, mas tudo o que supostamente lhe pertence, na verdade é um empréstimo de Deus. E a ordem do Senhor era para lhe devolver o menino como uma oferenda em holocausto. Deus sabia que Abraão tinha 2 filhos, uma da esposa e outra da serva, porém ele considerou somente a da esposa, pois para o holocausto Ismael não servia, porque não era filho da fé, mas o filho da dúvida gerada por dúvida de Sara, que não perseverou na fé e seduziu seu marido a deitar-se com sua serva e gerar um filho.
Isso nós encontramos no capítulo 16 de Gênesis. Ela insistiu com Abrão para coabitar com sua serva. Portanto, Ismael jamais poderia servir como sacrifício, haja vista ser imperfeito para tal. Nunca podemos nos esquecer de que os animais oferecidos em holocausto não poderia ser defeituoso. Quando Arão ofereceu sacrifício por si e pelo povo, Deus lhe ordenou que tomasse animal perfeito, isto é, sem mácula, sem mancha ou defeito. Os holocaustos de animais sem defeito representava o sacrifício do Senhor Jesus. Amados diletos irmãos, os próprios animais simplesmente era um símbolo da própria pessoa do Senhor Jesus. Por isso ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para tirar o pecado era preciso que ele fosse sem pecado e sem defeito. Deus conhecia profundamente o coração de Abraão e por isso reconhecia o seu amor por Isaque. Quer dizer, o Senhor lhe ordenou que oferecesse justamente aquilo que mais ele amava na vida. Da mesma forma como foi na sua chamada a primeira vez, novamente o Senhor não apontou exatamente o lugar onde Abrão faria o holocausto, senão a região chamada Moriá. Quem estuda as regiões dos montes de Moriá, havia muitas montanhas na terra de Moriá. Aliás, existem muitas montanhas na terra de Moriá. E o holocausto não poderia ser em qualquer um deles, mas apenas sobre aquele que o Senhor iria mostrar. O grande detalhe é que o monte do sacrifício somente foi mostrado quando Abrão chegou com a sua oferta. Quando Abrão chega perante Deus com a sua oferta. A Bíblia diz que levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Certamente Abrão não comentou nada com Sara sobre a ordem de Deus. Ele conhecia bem sua esposa e com certeza ela iria criar problemas tentando impedir que ele fosse para o Monte Moriá. Provavelmente, se tivesse feito, a história poderia ser bem diferente. Com isto, Abrão nos ensina que a fé é algo extremamente pessoal e deve ser considerada e exercitada com bastante prudência. Não há como outras pessoas serem salvas por causa da minha fé. A minha fé particular com Deus é para benefício meu. Através desta fé eu posso entrar no reino dos céus, mas não há como eu levar outras pessoas de mão dada comigo se esta pessoa não professar sua própria fé. Deus havia falado exclusivamente com ele, portanto, ele e somente ele teria a obrigação de obedecer.
Deus não falou com Sara. Se Deus quisesse que Sara compartilhasse daquele holocausto, certamente falaria também com ela. Mas cabia somente a Abrão, que é a semente principal, provar mais uma vez que estava realmente morta para as coisas mundanas e vivo para Deus. Ninguém sabia, amados, o que Abrão estava para fazer. Nem Sara, nem os servos, muito menos o próprio filho que seria sacrificado. Abrão estava tão convicto de sua fé, que mesmo estando distante do local do holocausto, caminho de 3 dias, 3 dias de caminho, não sei quanto quilômetro daria isso, uma distância considerável. Ainda assim fez todo o preparativo em sua própria casa, e pela madrugada ele mesmo se deu ao trabalho de rachar a lenha, em vez de mandar os servos fazerem. O que isso significa, amados? O sacrifício que vamos fazer a Deus, não há como outras pessoas fazer por nós. É preciso que nós preparemos, é preciso que o presbítero Gregório prepare todo aquilo que irá sacrificar para Deus. Se for um jejum, que seja este jejum particular a Deus. Então ele preparou a lenha, ele fez o preparativo em casa de madrugada. Certamente havia lá na terra de Moriá abundância de lenha. Ou mesmo, por que ele não preparou, por que ele não deixou para preparar a lenha no local onde ele estava indo? Ele não poderia pegar nada, ele já deveria ter preparado tudo, o sacrifício tinha de ser perfeito, preparado com critério e antecipadamente por ele mesmo. Por isso exige uma preparação a todos aqueles que querem sacrificar a Deus. Deve se preparar antecipadamente. Você parou um jejum, então prepare-se tanto espiritualmente como psicologicamente para o momento da consagração do jejum. Então, Abrão, ele prepara tudo e segue para o monte Moriá. Caminho de 3 dias. Ele não estava indo para uma aventura, ele estava indo para obedecer a Deus. Tudo tinha que ser bem elaborado e estar pronto de tal forma que quando chegasse ao lugar determinado, o sacrifício fosse feito imediatamente. Nós vemos que é preciso, amado, preparação. Vemos que Abrão viajou por 3 dias, tendo-se provido da lenha, do azeite, para manter o fogo aceso por 3 dias, e do cutelo. Abrão tomou Isaque e mais 2 servos e foram ao lugar determinado. Ao 3º dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Ele compreendeu que aquele lugar era o lugar de sacrifício. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Gênesis 22, 4 e 5. Veja bem, Abrão não diz
após a adoração voltarei para vós. Ele disse: voltaremos. Ele estava tão convicto que o seu filho voltaria com ele. Ele estava tão seguro da certeza da ressurreição do menino após o holocausto que garantiu aos servos que voltaria logo depois de haver adorado a Deus. Além disso, os servos não poderiam participar daquele momento particular entre Deus e Abraão. Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre o ombro de Isaac. Veja, amado, Isaac carrega a própria lenha para o sacrifício. Seu filho Isaac leva, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhava ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Gênesis 22, versos 6 a 8. Amados, este relato da Sagrada Escritura mostra claramente que Abraão manteve segredo sobre sua fé durante todo o tempo. Nem Isaac sabia que seria o próprio sacrifício. E esse diálogo entre pai e filho, ao invés de despertar em Abraão a sensibilidade e dor, ou mesmo fazê-lo desistir do seu dever, ele não foi abatido, mas permaneceu com a palavra da fé. Ele diz: Deus proverá, meu filho. Muitas pessoas, amados, têm dado passos muito largos na fé, têm alcançado bênçãos gloriosas, vive por algum tempo uma fé operante, uma fé milagrosa, mas quando são pegos de surpresa com palavras de sentimento puramente humana, que surge muitas vezes, que penetra no coração, acabam fracassando na fé. Pois o diabo sabe iludir as pessoas com palavras de sentimentos que atingem o coração. A maior indústria do mundo é a da ilusão, da mentira. E o diabo usa muito isso, amado. Parece que o diabo tentou usar esse tipo de diálogo quando inspirou Isaac a perguntar ao pai pelo cordeiro. Mas como Abraão estava absolutamente seguro da sua fé, ele não vacilou. E resistiu àquela investida contra seu sentimento de fé com uma palavra totalmente de fé. Deus proverá para si, meu filho. Este é a qualidade de fé que agrada a Deus. É justamente isso que precisamos aprender com Abraão, aprender a resistir os sentimentos de emoções, de entusiasmo, a resistir aos enganos do coração humano e dar sequência à voz da fé. Porquanto a voz do coração é a voz do sentimento humano,
Mas a voz da fé, esta é a voz que agrada a Deus. Foi essa voz que guiou Abrão à vitória. Agora podemos entender por que o próprio Senhor Jesus ensina: o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, verso 38. É preciso vivermos uma fé operante. Em outras palavras, quem quiser ser justo diante de Deus deve alcançar a plenitude de fé, ter uma fé que gere vida, tem que obedecer à voz de Deus. E a voz de Deus é a voz da fé, que vem por meio da palavra da fé. Abrão resistiu à voz do sentimento paternal para não se expor e colocar em risco toda a promessa que Deus lhe havia feito. Ele havia resistido ao sentimento, ele havia resistido à voz do coração para seguir a voz da fé. Então agora podemos compreender melhor o sentido do próprio ensinamento de Jesus, quando disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, verso 26. Abrão não tinha a mínima ideia que toda aquela cerimônia do sacrifício tinha um significado muito profundo do que a dor da perda de seu filho. O monte escolhido era o próprio Calvário. O altar simbolizava o Deus único e a lenha simbolizava a cruz. E o Isaac amarrado simbolizava o Senhor Jesus crucificado. Quando Abrão, segundo alguns pregadores dizem, quando Abrão amarrava seu filho, ele dizia: pai, amarra mais forte para que eu não venha escapar. Ele se submeteu à vontade de Abrão. Tamanho era a fé de Isaac, tamanho era a certeza de que seu pai o amava. Quando Abrão levanta o cutelo para imolar seu filho, certamente o cutelo tocou no coração de Deus, tocou na alma do próprio Criador. A determinação de Abrão em obedecer à voz de Deus não deixava nenhuma dúvida. Quando estava para descer o cutelo sobre o corpo do menino, Deus foi mais rápido e gritou seu nome por 2 vezes, dizendo: Abrão, Abrão. Claro, amado, Deus poderia restaurar a vida de Isaac, mas preferiu impedir que este fosse morto, pois o importante para ele era ver até que ponto Abrão iria obedecer a sua voz. E a sua obediência caracterizava seu temor para com Deus. A sua obediência demonstrava o quanto Abrão amava a Deus. A Bíblia diz que, tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. E tomou Abrão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abrão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até ao dia de hoje: no monte do Senhor Deus proverá. Amados, diletos irmãos, quero chamar a vossa atenção
para algo que vem à minha memória nesse instante. Imagine, feche seus olhos e contemple comigo, através dos olhos da fé, Abraão levantado pela manhã, após ouvir a voz de Deus, e Deus convocando todo o exército celestial, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, dizendo para ele: contemplai a fé do meu servo Abraão. Eu pedi que ele oferecesse a mim seu filho como holocausto. Veja ele preparando a lenha, rachando a lenha, preparando o azeite, o cutelo em sua mão, preparando a jumenta e levando seu filho para sacrificar. Existe alguém com tamanha fé? Contemplai o meu servo, obedecendo a minha voz. Provavelmente todos os céus se calaram para ver aquele homem passo a passo, caminho de 3 dias, andando com o coração triste, angustiado, mas na certeza de que Deus era o Deus da sua vida, que a sua fé era tão grande que ele não vacilou. Cada passo é como se fosse uma espada penetrando no coração do pai que amava tanto o filho. E Deus calado nos céus, contemplando Abraão prosseguindo montanha acima. Os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, todos calados, olhando para a terra, vendo o patriarca com o coração sangrando, levando seu filho amado para sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Essa cena se repete, amado, na cruz do Calvário, quando Jesus toma sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, carregando a cruz sobre seus ombros até o monte do Calvário. A Bíblia diz que os céus se calou, escureceu, o sol se negou a resplandecer, houve fogo e saraiva. A Bíblia é bem clara nesse sentido. Os próprios céus pararam para contemplar o sacrifício do Filho de Deus. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.